Lebravo, ele comentou: os ateus têm o costume de pedirem sempre uma prova. Do ponto de vista lógico e científico, o que seria uma prova? Seria provar algo que algo não pode ter outra resposta além daquela? Sabe qual é a prova que eles querem? Eles querem que Deus apareça na nuvem e diga: opa, olha aqui, estou aqui, ó, existo, viu? É isso. Ou seja, eles não sabem nem definir o que seria uma prova ou evidência para Deus. Eu pergunto muitas vezes ateu, mas o que convenceria você que Deus existe? Não sabe responder, porque nunca pensou sobre isso. Para você poder fazer uma diferenciação, você tem que saber, mas qual seria uma evidência que Deus existe? Se você, o próprio Matt Dillahunty, ele diz: eu não sei qual seria uma evidência, mas Deus sabe. Se ele quiser me convencer, ele vai me apresentar a evidência ou a prova para que eu aceite. Ou seja, em primeiro lugar, você precisa saber qual seria o mundo com Deus, criado por Deus, e qual seria o mundo que não seria criado por Deus. Se você não sabe isso, como é que você vai até mesmo reconhecer quando algo é evidência de Deus? Sem falar, Otângelo, que mesmo se Deus fizesse isso, eles iam falar que isso daí é uma alucinação que eles estão sofrendo, que eles não iam reconhecer isso. Tanto é que quando a gente usa o argumento da ressurreição de Jesus, eles falam: não, mas os discípulos estavam alucinando quando viram Jesus depois do ressurreto, né? Ou seja, mesmo se Deus desse esse tipo de evidência extraordinária, eles não acreditariam, eles dariam um jeito de manipular o próprio cérebro deles para achar que estão sendo enganados, né? Então não existe o tipo de prova que eles pedem para eles acreditarem em Deus, né? Seria impossível. Deixa eu dar uma história aqui. Quando o Matt Dillahunty teve um debate com Paul Licona, o Paul Licona, ele disse: vamos supor que alguém corta a cabeça de alguém, e depois a cabeça ela cai, a pessoa está morta lá, aí de repente alguém pega a cabeça, coloca de novo no lugar, e instantaneamente o camarada é curado. Isso seria uma prova que Deus fez um milagre, que Deus existe? Disse: não, isso não seria prova não, de jeito maneira. Isso poderia ser um evento natural, isso não seria prova não. Ou seja, o camarada, você pode apresentar para ele seja qual o argumento que for, e ele vai negar e dizer que não foi Deus. Aí ele chega ao ponto de dizer: mas como é que eu vou fazer a conexão entre o milagre e que foi Deus que fez o milagre? Ou seja, na verdade, você sempre pode negar que algo é evidência de Deus. Inclusive, Otângelo, o Luiz até citou o George McDowell, né, que ele vai dizer justamente isso no livro dele, Evidências que Exigem o Veredicto. Ele conta a história lá de o camarada acorda, né, de manhã, e ele chega para a família e diz assim: pessoal, eu morri. E as pessoas perguntam: cara, como assim você morreu? Você está falando com a gente, você enlouqueceu. Eu disse: não, cara, eu estou morto, que isso? Eu estou morto, vocês têm que me enterrar, eu morri, insistindo para todo mundo que tinha morrido. E o cara enlouqueceu. Pega o cara, leva no médico, chega lá, o médico tenta de tudo para convencer o cara que ele não está morto, mas que ele está vivo, e ele diz: não, doutor, eu morri. Até que o médico vai lá, abre alguns livros e mostra aquele camarada que supostamente estava morto, segundo ele, que um morto não sangra. Depois que ele morre, ele não sangra, o sangue coagula, e ele não sangra. E o camarada disse: pô, doutor, realmente, estou vendo aqui no livro, de fato, o morto não sangra, sendo que o médico já estava com a agulha na mão. Quando o cara vacilou, o médico perfurou o braço do cara, o sangue espirrou. Está vendo que você não está morto? Porque morto não sangra, você está sangrando. Ele olhou e fez: doutor, o livro está errado, doutor, morto sangra sim. Ó, aqui, doutor, eu estou sangrando. Então, assim, cara, é a ideia do ateu. O problema do ateu, eu costumo dizer que não é um problema de falta de evidências, é evidência que não falta tanto. A gente poderia passar a noite toda aqui, o Luiz mesmo disse: eu tenho miríades de evidências, eu tenho miríades de argumentos, seja argumentos lógicos, argumentos evidenciais, argumentos testemunhais. Né? Eu poderia trazer várias evidências. O problema é que o problema do ateu é que ele nunca vai aceitar a evidência que eu trago. Uma vez eu fui debater com um ateu, o cara levou um ateu lá na minha casa, o cara chegou lá, queria debater comigo. Eu disse: colega, a gente vai debater, mas antes de bater, deixa eu dizer o seguinte: eu tenho lá dentro um DVD gravado, Deus descendo do céu. Se eu estar na TV aqui, tu vai assistir, tu vai acreditar que é Deus? Ou tu vai dizer que é montagem? Tu vai dizer que é montagem. É montagem. Se eu trouxer 500 crentes que eu conheço lá na minha igreja, dizendo que viu Deus cara a cara, tu vai acreditar ou vai dizer que tá todo mundo louco? Tu vai dizer que tá todo mundo alucinado, velho.
Agora, se eu te mostrar todos os textos do Antigo Testamento realizados, cumpridos profeticamente do Novo Testamento, vai acreditar? Tu vai dizer também que é montagem. De modo, irmão, que qualquer argumento que eu te trouxer, tu nunca vai aceitar. E é justamente por isso que o debate tem que rolar em termos de quê? Confronto de cosmovisão, a minha contra a tua. Agora, para fazer o seguinte, eu disse a ele, dentro de uma perspectiva ética, por que tu é ateu? Por que assassinar é errado? Ou tu acha que assassinar é certo? Isso é errado, sim. Por que é errado? E eu não sabia dizer porque era errado. Não, porque a sociedade é Deus. Não, ela detém um poder absoluto para determinar o que é certo e errado? Não. Então, como você sabe que assassinar é errado? Então, o cara já cagou. Ele disse, irmão, outro dia eu vim aí para debater porque eu estou um pouquinho apressado. E o cara ripou, irmão. Então, é aquela questão, cara. O problema do ateu não é falta de evidência. O problema do ateu, sabe qual é? É moral. É um problema do coração, cara. Ele simplesmente não quer reconhecer Deus como Senhor da vida dele. É o que o apóstolo Paulo diz, ele suprime a verdade que é clara e evidente a ele. Ele simplesmente suprime para quê? Porque ele quer ver na mentira, quer ver na putaria, quer ver com a consciência dele calada. Aí ele fica as coisas, Deus não existe. Cara, isso é só ele está se auto-enganando, a verdade é essa. Porque, Otângelo, eu não conheço um argumento ateísta, cara, que seja sólido, velho. Que seja sólido. Tudo é argumento não idiota, existe. viu, cara? Não existe. Não Aí existe. esse cara de que é ateu porque é muito inteligente, brincadeira. Outro dia eu debati com um ateu, ele disse, não, eu me tornei ateu porque eu estudei muito, eu era da igreja. Mas depois de eu muito estudar, eu me tornei ateu. Eu disse, que massa, cara. Então, se eu estudasse muito, então toda pergunta que eu fizer, tu vai responder. Cara, eu comecei a fazer uma pergunta atrás da outra, ele não sabia nenhuma. Eu digo, vem cá, cara, por que tu deixar essa igreja? Tu não dissesse essa igreja porque eu estudasse muito por se tornasse ateu, e porque tu não consegue responder uma pergunta minha. Tudo que eu pergunto diz, um dia a ciência vai responder. Um dia a ciência vai responder. Um dia a ciência vai responder. Só nota promissória. Lá para frente eu pago, lá para frente eu pago. Então, cara, como é que tu saísse da igreja, deixasse Deus, tornasse ateu, se tudo que eu te pergunto não sabe responder? Então, isso é uma palhaçada, pô. Por exemplo, o Shaolin é ateu, tá aqui no chat. A gente estava num debate e aí perguntou, Luiz, define... Shaolin, define o que é mal, já que você tem um argumento. Mal é mal. Mal. Ele fez mal é mal. É uma palhaçada isso, pô. Mal é mal. Vê a definição do cara de mal. Outro dia eu perguntei a um ateu, disse assim, o que é conhecimento? Porque ele disse, não, porque a ciência produz conhecimento. Eu perguntei o conhecimento. Ele, conhecimento? Sim. O que é conhecimento? Ele é... Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Google. Aí ele leu a definição do Google. Eu digo, como é que tu sabe que a definição do Google está certa? Ele é IKKK. Então, assim, se um cara burro se tornou ateu, por quê? Porque é burro, aí depois acha que porque estudou muito. Aí quando for uma pergunta, o cara não responde nada. Aí não dá para entender, irmão, não dá para entender. Tem uns argumentos de Antônio Miranda, por exemplo, meu amigo, beira a bizarrice. E o cara de Antônio Miranda é muito bom, o cara é o cara, meu amigo, brincadeira, né, velho?